Ok, gente, sejam muito bem-vindos aí para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato e nós vamos aí para a aula de número 23. Vamos dar uma olhada na cartela. É a nossa aula de revisão para avaliação, tá ok? Vamos aí prestar atenção, anotar o que for preciso. Vamos lá para a aula. Ok, gente, vamos então para a nossa revisão aí, 20 minutinhos, e depois vamos fazer uma interatividade. Mas vamos começar aí pela população mundial, né? Revisão dos assuntos que nós tivemos nas aulas, gente. Lembrando aí que a população mundial tem a sua dinâmica, não é isso? E atualmente ela é composta por cerca de 8,7 bilhões de pessoas. Atualmente, aqui a gente está falando do ano de 2023, são dados consagrados lá do Worldometer, né, que a gente utiliza aí para acompanhar a evolução da população mundial, meio que em real time, né, em tempo real. A gente vai dar uma olhada aqui na distribuição da população mundial sobre a superfície terrestre. Então nós já entendemos que na geografia a gente sempre trata aí de lugares com aspectos diferentes, tanto aspectos físicos como sociais e etc. Não é isso? Então aqui a gente pode observar que nós temos uma distribuição da população pelo mundo, considerando continentes, diferenciada. Não é isso? Primeiro temos lá a Ásia, né, em primeiríssimo lugar, com o maior número aí de habitantes, cerca de 4 bilhões e 750 milhões de habitantes. Depois vem a África, com 1 bilhão 460 milhões de habitantes. Depois a Europa, com seus mais de 742 milhões de habitantes. E aí, né, lá no Worldometer, como eu falei para vocês, ele divide a América em duas, América Latina e Caribe e América do Norte. Então, em quarto já vem aqui com 664 milhões de habitantes, a América Latina e Caribe, depois a América do Norte com 378 milhões e a Oceania vem por último aí com 45 milhões de habitantes. A quanto que isso equivale em termos percentuais? Vejam só aqui a Ásia. Tem mais da metade da população mundial, né? 59%. Depois vem a África, depois a Europa e assim seguindo aqui essa mesma sequência da concentração da população mundial por região. Quando a gente fala sobre os países que são mais populosos, a gente vê aí um outro quadro, né? Então vamos dar uma olhadinha nos 20 países mais populosos do mundo, né? Começando aí pela Índia. A Índia, lá na Ásia, né? No continente mais populoso. Então Índia e China estão no continente mais populoso da Ásia. Depois nós temos ali os Estados Unidos, que são aqui na América, o Brasil ali na América também em sétimo lugar, Rússia na Ásia, México na América. Vamos dar uma olhada aqui a partir do 11º até o 20º. Nós temos ali o Japão na Ásia, vamos dar uma olhada ali, a Alemanha na Europa. E você já deve ter percebido que aqui apareceram todos os continentes, e claro que nós não consideramos a Antártica, porque a Antártica tem uma população que é de pesquisadores, não é uma demografia comum como os outros lugares da Terra, mas aqui está faltando somente um dos continentes, né? E esse continente é a Oceania. Você deve ter percebido isso. A gente vai dar uma olhadinha na densidade populacional, né, em número de habitantes por quilômetro quadrado. Atentem aqui para esse mapa. Então aqui a gente vai ver o seguinte: quanto mais escuro for a cor, mais escura for a cor no mapa, maior é a densidade populacional, densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado. Seria uma divisão entre a área total do território vezes o número de habitantes. Então nós temos aqui
essa região mais escura, ou as regiões mais escuras do mapa mundi, são aquelas que concentram mais populares por quilômetro quadrado, não é isso? Então nós temos aqui vários lugares que têm algumas manchas aí mais escuras, tá? E a isso aqui, gente, aqui vale dizer o seguinte, que nós temos uma concentração que se destaca bastante em alguns lugares, né? Vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, na Ásia, que estava bem escuro lá no mapa, nós temos cerca de 153 habitantes a cada quilômetro quadrado, não é isso? Vejam só a concentração demográfica da Ásia. Não é somente o continente mais habitado, mas é o que sustenta ali, né, mais habitantes por quilômetro quadrado. Seguido da África, Europa, América Latina e Caribe, América do Norte e Oceania. Vejam só que de 153 para 5 habitantes por quilômetro quadrado, a diferença é imensa, não é verdade? E aí a gente tem que parar para pensar lá naquelas questões do per capita, né? Os países, quanto mais PIB apresentam e menos populares apresentam, mais esses habitantes acumulam valores per capita maiores, né? A gente vai ver isso lá na frente quando for falar do IDH. Inclusive, por falar em IDH, vamos dar uma olhada, continuando nossa revisão, sobre os indicadores socioeconômicos. O que são os indicadores socioeconômicos? São aqueles indicadores que apontam as características básicas do desenvolvimento das sociedades. É interessante que quando a gente fala em desenvolvimento das sociedades, a gente pensa em diversas esferas do desenvolvimento. Mas acaba acontecendo no mundo que as pessoas, ou os órgãos, né, oficiais, eles analisam o desenvolvimento com um peso maior para a economia. Mas, como diria Amartya Sen, a liberdade também deve contar como desenvolvimento, né? O assunto é outro, mas a gente vai dar uma olhada aqui em alguns tipos desses medidores, né, desses indicadores socioeconômicos que são utilizados. O coeficiente de Gini, que analisa lá através da curva de Lorenz, principalmente as desigualdades, né, de um país. O nível de desemprego também mede como que as coisas estão em nível socioeconômico em determinado país, estado, município, etc. Essa análise da oferta de serviços públicos à população também conta bastante, uma vez que um lugar que não tenha muito movimento, não tem muitos órgãos públicos à disposição da população, e esse movimento eu estou falando de um movimento, obviamente, desenvolvimentista, não é isso? Um lugar desenvolvido. O produto interno bruto, que é a soma total, né, da riqueza, dos serviços ali acumulados de um país, geralmente medido ao longo de um ano. A renda per capita, que seria a divisão de todo o produto interno bruto pelo número de populares de um país, de uma cidade, de um estado, para saber, né, o PIB, a quanto que cada faixa do PIB ali, quanto que do PIB cada um dos populares teria se isso fosse dividido igualmente entre todos. E o famoso Índice de Desenvolvimento Humano, que a gente vai, inclusive, enfocar um pouquinho aqui nesta revisão. Vamos ver aqui, Índice de Desenvolvimento Humano, ele foi elaborado pela ONU na década de 90, e a preocupação principal do Índice de Desenvolvimento Humano seria fazer as análises, mas tirar o peso maior da questão do desenvolvimento econômico. Então seria a obtenção, como está dizendo o texto aqui, sensata de dados sobre o desenvolvimento social. A verdade sobre o desenvolvimento social. Porque na verdade é assim, quando a gente cerra muito as nossas análises em cima da questão econômica, a gente acaba meio que descartando pessoas que não estão aí com o mesmo acesso econômico
que as classes mais abastadas, não é isso? Mas, na verdade, existe vida social, existe algum tipo de desenvolvimento cultural e etc., que não somente o econômico. O cálculo de DH, então, leva em consideração a relação entre 3 principais fatores. É o PIB per capita, que seria por cabeça, por pessoa da população. Então, se pega lá o produto interno bruto total, se divide pelo número de populares e se estipula ali qual seria o PIB per capita. Quanto que do PIB total de um país, cada pessoa, né, daquele determinado local analisado teria acesso ou teria direito, ou o quanto ele é rico diante disso. O outro dos detalhes, dos principais fatores, é a expectativa de vida. Veja só que essa questão está muito relacionada com saúde, ao mesmo tempo que não está. E talvez por isso a ONU tenha colocado aqui. É lógico que é a saúde que leva uma pessoa a ir lá até idades avançadas. O que eu quis dizer aqui é que nem sempre os lugares que têm as pessoas com maior longevidade, ou seja, que chegam lá a 95 anos em média, 100 anos em média, lugares que têm pessoas com, sei lá, quase 110 anos de idade, talvez mais, eles não estão sempre em 100% relacionados com pessoas que habitam lugares que têm grandes hospitais e uma grande rede de saúde à disposição da população, tá? Então essa é uma questão interessante, inclusive aqui no interior do Amazonas, nós temos numa cidade aqui, uma das maiores expectativas de vida do Brasil. A outra, acesso à educação, que é medido pelas taxas de alfabetização, escolaridade e o número de matrículas efetuadas. Ou seja, quanto mais pessoas alfabetizadas, quanto mais elas têm a possibilidade de continuar na vida escolar, e quanto mais, né, como eu disse, estão lá, nos regimes educacionais, em instituições públicas institucionais, ou até mesmo particulares aqui eu acho que conta, a gente tem, então, um indicativo de que há um desenvolvimento humano mais acentuado, tá? Vamos mudar de assunto aqui, continuando a nossa revisão. Vamos falar um pouco sobre arquitetura e urbanismo excludentes, isso era de uma aula assíncrona, tá? E o que seria uma arquitetura, o que teria a ver a arquitetura com urbanismo, mas de forma a excluir? Então, a arquitetura e o urbanismo excludentes são estratégias de construção, desenho urbano e paisagismo que mantêm pessoas indesejadas afastadas, tá? Então, quando eu tenho lá um lugar que teria que ter, entre aspas, acesso público, mas eu não desejo que determinadas pessoas frequentem o lugar, ou determinadas classes, eu utilizo de estratégias, né, para que essas pessoas sejam afastadas. Exemplos dessa arquitetura excludente, que também é chamada de arquitetura hostil. Vamos observar aqui um banco, não é isso? E o banco tem aqui um lugarzinho para você sentar e apoiar seus braços. Será que é esse realmente o intuito ali dessas duas estruturas de metal aqui no meio do banco? Pode até ser, mas vamos ver aqui. Bancos com braços, que é um dos exemplos, possuem braços ou divisórias que impedem que as pessoas se deitem ou durmam neles, tornando-os desconfortáveis e inutilizáveis para as pessoas de situação de rua, por exemplo. Então, se você está passando por ali, senta um minutinho para esperar alguma coisa, dá uma mexida no celular, até que essa estrutura metálica ali, que são aqueles braços, podem te tornar confortável por algum momento. Mas para uma pessoa que mora na rua e que precisa deitar em algum momento numa estrutura que seja disponível lá na rua, isso aqui impossibilita essa pessoa, né? Exclui essa pessoa desse espaço. Cercas em torno de praças. Essas cercas são projetadas para limitar o acesso e desencorajar o uso do espaço da praça. Geralmente a gente vê isso ao redor de gramados, não é isso? Então essas cercas às vezes podem ser altas
e intimidadoras. Elas são aquelas cercas que lembram realmente um muro, aqueles muros tipo o Muro de Berlim, muro entre Estados Unidos e México. Lembram, não estruturalmente, mas no sentido de fazer com que as pessoas se sintam intimidadas, né? E não tenham a coragem, ou sejam desencorajadas de entrar naquele determinado espaço. Um outro detalhe são esses pinos de metal em calçada, tá? Então aqui a gente está vendo que um lugar onde se poderia uma pessoa em situação de rua deitar ou as pessoas pudessem sentar ali por algum tempo, são impossibilitadas de fazê-lo porque nós temos esses pinos aqui, ó, né? Então isso impossibilita que as pessoas fiquem por ali descansando, quem sabe, ou até pessoas que precisam dormir ali, né? Esses em situação de rua não possam ficar, tá? Eles têm diversas funções que acabam aí atingindo pessoas que não tem nada a ver com isso, porque tem alguns lugares que nós temos os pinos aí que acabam atrapalhando outras pessoas, né? Pessoas com mobilidade reduzida, como idosos, cadeirantes, etc. Nós temos também a utilização estratégica de iluminação inadequada, que é quando determinados espaços ficam inseguros porque não tem luz o suficiente. E isso faz com que as pessoas se desencorajem a frequentar esses espaços, né? Lugares escuros, um maior risco de assaltos e outros tipos de violência. Da mesma forma, o acesso limitado a edifícios públicos, com portões, com cercas, obstáculos, né? Que também podem desencorajar pessoas a chegarem àqueles lugares. Se você procurar aí um trabalho chamado Arquitetura do Poder, você vai ver que um lugar muito famoso entre nós brasileiros tem uma arquitetura pensada para afastar pessoas ou impedir que as pessoas entrem aí em algumas instituições do nosso país. E espaços sem assentos ou abrigos, ou seja, lugares onde não há onde se esconder de uma chuva, onde não há onde sentar realmente, né? Onde não se pode descansar. E aí, como eu estava falando em chuva, né? Não somente chuva, mas também para dias quentes, lugares aí onde tem sombras. Então, se você não tem uma sombra ali, você sabe que as pessoas não vão ficar paradas ou em pé no sol, rachando, ou na chuva, tá ok? Vamos mudar de assunto aqui, girando sobre as etapas de elaboração do plano diretor municipal. Então nós vimos sobre o plano diretor, sobre o estatuto da cidade e vimos que sobre as etapas de elaboração nós temos os estudos preliminares, que são os primeiros rabiscos ali, os primeiros ensaios, o diagnóstico que se faz depois em cima dos estudos preliminares, o plano de diretrizes, inclusive comentamos bastante, né, que inclui a organização territorial e depois a instrumentação do plano, né? Então nós vamos primeiro fazer um estudo mais imediato, visual, de tudo que a gente percebe ali que merece a atenção do plano diretor. Depois nós vamos fazer um diagnóstico mais apurado desses estudos preliminares, depois o plano de diretrizes, identificando lá mais as questões ligadas aos objetivos realmente efetivos, e a instrumentação do plano é a aplicação do plano realmente, né? Com os objetivos, então com o plano, instrumentação do plano em cima dos objetivos que foram escolhidos a partir das 3 etapas anteriores. E nós vimos também que o plano diretor é obrigatório em municípios com mais de 20 mil habitantes, integrantes de região metropolitanas e aglomerações urbanas. Então, se lembrem, mesmo que não tenha 20 mil habitantes, aqui na região metropolitana de Manaus, é obrigatório que municípios tenham o plano diretor, integrantes de áreas de especial interesse turístico e também inseridos em área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental. Imagine, por exemplo, uma cidade pequenininha que tenha lá uma usina nuclear.
Tudo bem então, gente? Essa aí foi a nossa revisão e prepare-se, hein? Já já, avaliação. Até a próxima.